Você está com o Semanário Econômico. Vamos então ao tema de fundo da presente edição do Semanário Econômico e conforme anunciamos na abertura, hoje vamos analisar o indicador do clima econômico, uma publicação oficial relativamente ao clima econômico e empresarial em Moçambique. Este é um estudo periódico conduzido pelo Instituto Nacional de Estatística, que lhe confere por esse peso institucional toda a credibilidade e justificação para merecer da nossa parte a devida análise. Conosco para esse exercício está Agostinho Vuma, antigo presidente da CTA e atualmente presidente da Fundec, Fundação para o Desenvolvimento Empresarial e Competitividade, portanto uma figura bastante familiarizada com as dinâmicas do clima econômico ou do ambiente de negócios em Moçambique, no contexto das responsabilidades que assumiu no passado e agora também no presente, através desta fundação, cujos propósitos sugerem esta análise atenta às dinâmicas do ambiente de negócios e também dos constrangimentos que o nosso setor privado enfrenta rumo à sua competitividade e cada vez mais afirmação no nosso cenário econômico. Agostinho Vuma, boa noite, bem-vindo ao Semanário Econômico e agradeço-lhe esta primeira oportunidade de esta análise econômica, agora na qualidade de presidente da Fundec. Tal como contextualizei aos nossos telespectadores, o Instituto Nacional de Estatística apresentou o indicador do clima econômico e, segundo esta fonte, este indicador voltou a cair no primeiro trimestre de 2026, acumulando assim 7 trimestres consecutivos de desaceleração, mantendo-se abaixo da sua média histórica. Portanto, do seu ponto de vista, o que é que lhe sugere esta constatação do Instituto Nacional de Estatística? O que é que lhe sugere este indicador do clima econômico? E indo mais concretamente, para si, estamos perante um ciclo conjuntural adverso ou estamos perante um sinal de maior profundidade da fragilidade estrutural da economia de Moçambique? Bom, muito obrigado. Queria começar por felicitar assim João Carlos pelo programa que promove, mas sobretudo hoje pelo tema. O meu sentimento foi que depois que o Instituto Nacional de Estatística publicou esses dados, pareceu não ter tido relevância no meio da nossa economia, do nosso mercado, uma vez que não ouvi muito sobre esse debate, um tema tão interessante como esse. Portanto, ao hoje levar a cabo essa discussão, para mim, penso que são informações muito importantes para partir da nossa sociedade, mas também para a previsibilidade econômica que o empresário procura. Bom, para mim está claro que os dados do INE, por exemplo, que mostra o indicador a sair de 95,5 no primeiro trimestre, então, estamos a falar de 2025, de acordo com o relatório, mas também a sua transição dos 95,5 para 90,2, que era o segundo, e depois no terceiro 89,8 e finalmente no quarto trimestre do mesmo ano a 88,5. Então, isto para mim, mais do que números, mostra a fragilidade estrutural da nossa economia. Está exposta. Então, nós já não estamos a falar, na minha opinião, de apenas estarmos num ciclo conjuntural. Mas, por um lado, é preocupante, porque esses problemas são os mesmos problemas de natureza
da nossa economia. Portanto, se olhar para os fatores que nos levam a esses números, vai perceber, João, que, de facto, precisamos de sair, por um lado, das reformas para a sua implementação, mas, sobretudo, também da primazia que o setor para a sua implementação precisa. Queria também ressalvar que é necessário que, como empresários que somos, tenhamos esta prática de leitura. A leitura não só para buscarmos informação, para investirmos, termos previsibilidade, ela ajuda, inspira-nos para as reformas necessárias, mas também indica-nos a avaliação dos mercados. Os números partilhados pelo Instituto de Estatística, que mostram quase 7 ciclos de desaceleração e abaixo da média histórica daquilo que tem sido o comportamento da nossa economia, não só desafiamos a posicionarmos em reformas. Estou feliz agora de saber que há o diálogo político nacional, porque uma das causas desses números é, de facto, a crise pós-eleitoral que nós vimos. E o relatório faz referência aos tumultos, às manifestações que nós assistimos nesse período. Mas também fala de choques externos, portanto, do comportamento de outros mercados, fala igualmente de situações climáticas. Portanto, eu creio que, infelizmente, isto expõe as nossas fragilidades estruturais para o caso da nossa economia e que devemos, sim, continuar a reformar com dinamismo, mas há uma necessidade tácita de nós começarmos a implementar algumas reformas. Eu digo isso porque, como presidente da CTA, nós tivemos a oportunidade de lançar uma grande marca que foi o Economic Briefing, que liderava aspectos de desempenho econômico, da competitividade, da robustez das empresas. E hoje, aqui, o índice de clima econômico serve do mesmo barômetro. E é por isso que a nossa fundação, portanto, também junta esses números todos para formular o indicador. E vamos fazer o lançamento daqui a mais 2 semanas, dia 8. O indicador capaz de assessorar não só as políticas públicas, mas também ao investidor, ao empresário, sobre a previsibilidade daquilo que é o índice de confiança que o empresário precisa para vencer o ceticismo no investimento. Olhando nesta altura, a partir de determinadas aspectos ou dimensões deste estudo, vemos que as expectativas de emprego permanecem estagnadas e abaixo da média também, o que ajuda também a explicar a deterioração do clima econômico. Que leitura é que faz deste dado, sobretudo num contexto em que o emprego deveria ser um indicador de recuperação econômica? Bom, primeiro, nós, para podermos falar da confiança do empresário, também olhamos para o número de desempregos que estão a ser criados. Quanto menor forem os empregos, então, nós estamos a investir. Continuamos com os problemas que atacam a facilidade de investimento, nomeadamente os custos com o financiamento, a questão que tem a ver com a industrialização. Estamos a produzir muito pouco, portanto, continuamos muito abaixo, mas nos problemas que todos nós conhecemos. E creio que aqui é onde está o foco. Não há nenhum cientista para descortinar os problemas econômicos do país. Todos nós sabemos quais são as prioridades. É o caso do setor agrícola, por exemplo. Está lá na Constituição da República, que é a prioridade econômica do país, mas depois não vemos como efetivamente pode ser transformado em prática. Portanto, o investidor, ele não só quer a previsibilidade, mas quer a efetiva implementação. E aqui a sua pergunta desperta alguns problemas públicos, nomeadamente o desemprego. Nesta base que falamos antes, a pergunta anterior sobre
alguns instrumentos de monitoria que nós tínhamos montado na CTA, conseguimos, em articulação com o Banco Mundial, saber que o nosso governo está a produzir mais de 500 mil jovens anuais que vão para o mercado de cada ano e que não conseguimos dar emprego. E é por isso, João Carlos, que é preciso haver interesse nos temas que levanto aqui. Porque o grande inimigo, o grande rebelde do governo de Moçambique, nem são as disputas políticas. Portanto, o partido que está a dirigir hoje não tem que se preocupar, do meu ponto de vista, de um partido que nasce hoje, que já existe. Tem que se preocupar com o emprego. Esta que é a oposição do partido dirigente hoje. Nós temos que saber entregar empregos a essa juventude que hoje. E aqui a Fundação também avança, acelera-se com a questão de incentivos para autoemprego através de concursos que nós lançamos, que vamos dar um capital inicial aos nossos jovens empreendedores, como forma de estimular, passar a consciência de que o Estado está quase saturado. Se nós não criarmos, não acelerarmos a industrialização do país, que é para dar mais emprego. Portanto, a grande leitura que eu faço é que nós precisamos de encontrar uma forma de dar espaço à nossa juventude, porque também do lado do empresário precisamos de fazer um investimento efetivo que não se baseia só na previsibilidade. Quando há emprego, significa que há investimento. Quando há investimento, significa que as nossas empresas estão a ser competitivas. E é isso que vai responder necessariamente àquilo que são as necessidades da nossa economia. Bem, voltando também para o relatório, percebi nessa sua a resposta que há aqui esta dicotomia, investimento, emprego, emprego, investimento. O relatório do Instituto Nacional de Estatística indica uma recuperação gradual das expectativas de procura. Ou seja, embora haja esta recuperação gradual, esta também continua abaixo da média da série. Como é que consegue ler este fato e como é que pode nos explicar, do seu ponto de vista, naturalmente, esta desconexão entre sinais de procura e a ausência de recuperação efetiva do clima econômico? Bom, aprofundando mais, há de reparar, João, que o empresário não reage apenas às expectativas, mas como é um agente que procura dividendos, portanto, procura lucros, também orienta-se para a expectativa de lucros. O relatório que se faz referência do Índice do Clima Econômico mostra que as expectativas recuperaram de 82,9 para 91,3 no quarto trimestre do ano 2025. Mas também, como disse bem, abaixo da média, portanto, dos 99, que nós estamos a falar de cerca de 50%. Portanto, pode haver sinais de mais movimento de mercado, mas esses números mostram também que há custos a serem controlados. No setor da energia, como sempre ouvimos os empresários a queixar-se que esse setor de energia não é um setor que deve ser ignorado, mas também o custo no acesso ao crédito, o custo também na logística, tanto como elementos que acompanham as estatísticas que nós vimos e também podia fazer menção às importações. Portanto, este quadro todo mina a lucratividade do empresário, não só orientado para a expectativa. Por isso há de ser importante, mais uma vez, que como políticos que são os outros, como empresários, nos guiemos também pela informação, pela leitura de instrumentos dessa natureza. E eu recomendo a todos que leiam o Índice de Clima Econômico que foi divulgado por mim, como forma de desenhar essa previsibilidade. Muito bem. Neste momento,
acha que o nosso setor empresarial, o setor privado, está sem muitas perspectivas no curto e médio prazo? Sim, de facto, a informação que é avançada para nós, apesar de ser uma avaliação igual, que praticamente eu chamaria do ambiente de negócio, mas ela não impede, que não indica que Moçambique não é lugar para investir, mas está a mostrar, é um relatório que teve como premissas os acontecimentos desde a fase pós-eleitoral, imediatamente, tanto 2024, cuja avaliação recai sobre 2025, o próprio 2025, a implantação do governo, o plano quinquenal, a conjuntura internacional e também, obviamente, os ataques e choques climáticos que Moçambique tem estado a viver. Estamos a falar hoje, a meados, na segunda quinzena de abril, mas com temperaturas acima de 35 graus. Quer dizer, há gerações que nunca viram situação dessa natureza. Quando nós iniciamos em março, em anos como 90, 85, 90, março já é tempo de frio efetivo. Mas nós estamos hoje, já na segunda quinzena de abril, com temperaturas acima dos 35. Portanto, essas informações estão aqui no ambiente do negócio, que o Instituto Nacional de Estatística chamou de Índice de Clima Econômico. São informações para guiar os empresários também a definir, mesmo que queiram diversificação da economia, quais são os setores que devem ser eleitos, olhando para aquilo que são as facilidades de hoje. Mas é de ser necessário atacar a questão do custo de energia, o custo de crédito, logística, mas também questões que têm a ver com importações. Cerca de 46,3% das empresas, de acordo com o relatório do Instituto Nacional de Estatística, reportaram, digamos assim, limitações à sua atividade, com destaque para os setores da indústria, serviços e comércio. O que este dado nos diz sobre o ambiente real de negócios em Moçambique? Bom, o 46,3% indicado no relatório, para mim significa que quase metade das empresas que estão a operar no mercado estão tanto a operar com restrições, tanto em grandes dificuldades. Em grandes dificuldades. Portanto, uma resposta tácita a essa. Bem, o índice de clima econômico foi particularmente penalizado, este indicador, no caso, o indicador do clima econômico, foi particularmente penalizado pela queda de confiança na indústria e no comércio. Dois setores estruturantes da economia. Que risco é que isto representa para o crescimento econômico e também para o investimento? O grande risco é reduzir o crescimento. Portanto, se o comportamento for este, com essa percentagem indicada aqui nos nossos relatórios, o risco maior é a formação de um ciclo de espera. E esse ciclo de espera está à espera do melhor momento. Qual é o momento para fazer investimento? Portanto, leva aqui que a confiança leva, portanto, à redução do crescimento econômico do nosso país. Falamos de incertezas e hesitações por parte do investidor. Então, isto deterioraria a confiança do investidor. E há de ser necessário usar mais uma vez esses dados para não só desenhar reformas, mas implementar aquelas reformas. Tem muitas reformas que já foram adotadas pelo governo, umas já estão a ficar obsoletas, precisam de ser revistas antes da sua implementação. Algumas com problemas de regulamentação. Foi aprovada uma lei, mas nunca foi regulamentada. E isto também concorre ao conjunto. Consegue perceber a morosidade ou a letargia na implementação das reformas? Há muita expectativa aqui do lado de fora. Eu quando digo fora, não é fora do governo só, mas é também fora do país. Sobre que reformas
serão eleitas com prioridade. Que mercado é este? Exatamente. Moçambique. Para dar essa previsibilidade, para Moçambique continuar a ser destino privilegiado para investimento direto estrangeiro. Então, quais são as reformas que este gabinete de reforma na presidência vai dar como prioridade? Portanto, acho que todo o setor empresarial ficou maravilhado com esta decisão. Então, o gabinete de reforma precisa, até final deste ano, começar a fazer os entregáveis, fazer os deliveries daquilo que é a expectativa. Expor a agenda de reforma. Exatamente. Um certo calendário. Exatamente. E aqui o crucial para todos, em particular para o governo e para esse gabinete, é falar muito com a sociedade empresarial, falar muito com a sociedade geral, abrir-se ao público para percebermos qual é a visão, o que estão a prever, que é para guiar essas políticas, guiar o investidor, ele preparar-se condignamente. A informação é importante, é tudo. Quando nós começamos a discutir os nossos megaprojetos, uma das premissas que nós colocávamos como número 1 para o governo era que é preciso abrirmos portas, sabermos quando é que vai ser o investimento, o que querem, quais são os setores secundários, que tipo de empresas vão precisar, qual é que é, digamos, a norma ISO que vai exigir, que é para a nossa preparação como setor privado. Muito bem, mesmo a concluir, tendo em conta este diagnóstico, estivemos aqui a analisar, confiança em queda, constrangimentos crescentes, uma recuperação ainda frágil. Que medidas concretas deveriam ser adotadas para restaurar a confiança empresarial e impulsionar o crescimento econômico? Reduzir custos. Quais são os custos e como se faz isso? Faz com reformas. Falamos do financiamento, falamos de logística, falamos de energia, falamos de importações. Acho que está a acompanhar João Carlos, que de todo o esforço que houve no ano passado, o governo está com uma visão de reformular as nossas taxas aduaneiras e obrigações do setor privado. Até, diria, o ICE também precisa de ser mexido. E houve, em dezembro passado, na Assembleia da República, um debate que tem a ver com reformas fiscais que devem ser prioritárias. Porque, dando um simples exemplo, parece que perdemos o foco. Nos últimos 10 anos, 15 anos, nós estivemos a dar isenções a grandes empresas. Começamos a tratar as grandes empresas. Um país como o nosso, que não produz, está a fazer um tratamento de filantropia com grandes empresas que estão a explorar os nossos recursos naturais. Para além de custos, também temos que endogenizar a nossa economia. Temos que continuar a estudar de que formas é que o setor privado nacional pode ser mais produtivo. Já vimos, temos que reduzir os custos. Mas também temos que fazer reformas fiscais. Em vez de dar isenção de IVA a uma empresa que tem capacidade, que investe em quase todo mundo, e colocamos um imposto, tanto a uma microempresa que está a nascer hoje, nós estamos a fazer tudo ao contrário. Portanto, são reformas e custos. É o que nós temos que ver. E nesta questão de custos, falou da industrialização, a relevância deste setor em particular. O principal constrangimento competitivo do nosso setor industrial é o custo de energia? Sim, o setor industrial depara-se com custo de energia, mas os custos que fiz menção são associados. Não pode deixar de fora o custo, por exemplo, de financiamento. As grandes economias impuseram-se no mercado não com o dinheiro que obtiveram do outro canto, é do banco. E do banco. Se nós temos boas políticas, vamos reduzir as inadimplências que nós temos estado a ver. Os bancos também são o setor privado.
querem entregar o dinheiro, mas com menos risco. Não estão à procura de ser uma entidade de execuções. Estão à procura de colocar o dinheiro ao serviço da produtividade, da melhoria da nossa Estas economia. medidas, como por exemplo o Fundo de Garantia Mutuária, é uma medida suficiente? Não, não é suficiente. Não é suficiente porque as empresas já têm uma situação de fragilidade que arrastam há muito tempo. Nós tivemos a ver aqui o índice de clima econômico do INE, do Instituto Nacional de Estatística, que mostra que foram 7 trimestres consecutivos em declínio e abaixo da média. Mas o mesmo acontece com o crescimento econômico. Vem sendo afetado já há anos. Já estivemos com taxa de crescimento, por exemplo, no ciclo do presidente Guebuza, quase a chegar a 2 dígitos. E nós nunca mais conhecemos isso. Portanto, alguma coisa está a falhar, porque quanto maior passa o tempo, maiores são os problemas da nossa economia. Então, há que revirar esse espectro, olhando para as prioridades da economia, olhando a forma como devemos atacar. Eu sei que o governo, por exemplo, agora está muito avançado no estudo de um banco de desenvolvimento. Porque a gênese do tecido empresarial de moçambicanos de gema, o grande problema deles, que é denominador comum deles, é acesso ao financiamento. É a falta de capital. É a falta de capital. Portanto, nós não estamos num país onde as pessoas capitalizaram-se através de gerações anteriores. Nós somos, como tenho dito, a primeira geração de empresários em Moçambique. Agostinho, muito obrigado por estar aqui no Semanário Econômico e trazer-nos aqui diferentes perspectivas de análise sobre esta informação que nos trouxe o Instituto Nacional de Estatística, que é este índice de clima econômico, que na verdade confirma o mau momento da nossa economia e deixa pistas para a priorização de intervenções, como esteve aqui a referir, desejando que através da Fundec possa também canalizar sugestões de melhoria, de aceleração de reformas em prol de melhor ambiente de negócio e competitividade das nossas empresas. Sempre foi pouco. Obrigado. Sempre pouco o tempo aqui no Semanário Econômico, mas fica a promessa de voltarmos a este e outros temas em próximas oportunidades. Trata-se de uma informação bastante profunda e, como foi referido pelo nosso convidado, o nosso entrevistado, para quem procura perceber o momento atual, a conjuntura atual da economia, é importante dispensar algum tempo para leitura e análise deste Índice de Clima Econômico 2026, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, que foi tema de fundo na presente edição do Semanário Econômico. Vai agora a um curto intervalo, retomamos o programa logo a seguir. Não saia daí, até já.